Reinaldo Borba e esse é o episódio 17. Então, em 1999, eu comecei a fazer o mestrado em Engenharia da Produção lá na Universidade de Santa Catarina, porém utilizando-se tecnologia de videoconferência, e esse mestrado era realizado por videoconferência no Paraná, na sala de treinamento do Tecpar. Olha só, em 1999, isso era absoluta novidade. Então, eu e um grupo de professores, aproximadamente 30, nos reuníamos lá no auditório do Tecpar, no centro de treinamento, na sede do Tecpar, e através de um equipamento de videoconferência, nós nos conectávamos com o Laboratório de Ensino à Distância da Universidade Federal de Santa Catarina e desenvolvíamos esse mestrado ao vivo, porém por videoconferência. E em 2000, final de 2000, eu terminei os créditos. Início de 2001, eu pude desenvolver o trabalho de dissertação e lá pelo mês de abril de 2001, eu fiz a defesa do meu trabalho de dissertação e obtive o título de mestre em engenharia da produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. E olha só como as coisas são. Eu fui procurar esse mestrado para poder permanecer na carreira acadêmica. Mas, antes de terminar o mestrado, eu deixei a Universidade Tuiuti do Paraná. Deixei também o trabalho que eu tinha no Colégio Barbosa, depois de mais de 11 anos de trabalho. E por quê? Por que isso? Porque eu fui convidado a compor a direção de uma agência de educação, uma ONG privada, chamada AGTEC, Agência de Educação Tecnológica, vinculada ao Tecpar, ao CITPAR e à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo do Paraná. E o propósito dessa agência era a dinamização da educação à distância no âmbito do Estado do Paraná. Eu que estudei educação à distância no mestrado, porque a minha linha de pesquisa, a linha de pesquisa que eu adotei foi mídia e conhecimento. Então, foi exatamente isso que nós nos propusemos quando da criação da Agência de Educação Tecnológica. Então, participava da direção pessoas ligadas ao Tecpar, pessoas ligadas ao CITPAR e pessoas ligadas à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Paraná. E nós, então, passamos inicialmente a dinamizar mais programas de mestrado junto à Universidade Federal de Santa Catarina no âmbito do Estado do Paraná, cursos de capacitação e treinamento, mas o grande objetivo era o desenvolvimento da educação à distância. O governador, na época, era Jaime Lerner, e ele encomendou para a gente que nós nos debruçássemos a desenvolver uma instituição paranaense especialista em educação à distância, com o sentido de democratizar o ensino superior, em especial o ensino superior público do Estado do Paraná. E foi aí que eu fui apresentado a uma série de profissionais ligados à Secretaria de Ciência e Tecnologia, capitaneados por um conhecido, um grande conhecido, um querido conhecido, que era o professor Ataíde Moacir Ferrazzi. Ataíde Moacir Ferrazzi foi diretor-geral do Cefet, onde eu estudei por muito tempo, foi diretor-geral do Cefet por, se eu não me engano, 2 gestões. E nesse período ele estava à frente de programas de treinamento e capacitação na Secretaria de Ciência e Tecnologia. E ele veio conversar comigo, ele que assumiu a presidência da
AGTEC, Agência de Educação Tecnológica, ele conversou comigo, dizendo: Reinaldo, nós precisamos criar um modelo paranaense de educação à distância, como se fosse possível, né, criar um modelo do Estado. Então, nós nos reunimos com vários profissionais, muitos deles oriundos do Cefet, mas de outras universidades também, e nos pusemos a desenvolver, vamos dizer assim, a educação à distância no âmbito do Estado do Paraná. O propósito era incentivar que as universidades públicas do Paraná pudessem abraçar essa nova metodologia. Então, o Paraná tinha, na época, 5 universidades públicas. Tinha a Universidade de Londrina, Estadual de Londrina, de Maringá, de Ponta Grossa, de Guarapuava e de Cascavel. São 5 universidades públicas. Se eu não me engano, agora tem 6. E o propósito era fazer um pool entre essas universidades e insuflar o desenvolvimento da educação à distância nestas universidades. Confesso que a gente não foi muito bem recebido na maioria das universidades, né? E quem nos abraçou com muito desprendimento foi a Universidade Estadual de Ponta Grossa. E junto com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, nós iniciamos então a construção da primeira oferta de educação à distância, genuinamente paranaense, e o primeiro curso que foi dinamizado foi um curso de graduação, um curso superior de graduação, chamado Curso Normal Superior, que era um curso para a formação de professores, e todo ele foi dinamizado na modalidade de educação à distância. Como é que funcionava esse curso? Ele era gerado nos estúdios, nós construímos alguns estúdios dentro do campus de Uvaranas, lá na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Esses estúdios eram conectados via satélite a um número de 20 cidades no Paraná, a saber, Curitiba, Irati, Coronel Vivida, Francisco Beltrão, Planalto, Terra Rica, Paranavaí, Campo Mourão, Irati, Umuarama, Laranjeiras do Sul, Londrina, Cambé, Bela Vista do Paraíso, Santo Antônio da Platina, Jaguariaíva, Castro, Ponta Grossa, que era a sede, né, sede gerador, Apucarana e Foz do Iguaçu. E desses estúdios da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que nós construímos com recursos do governo do Estado do Paraná, nós transmitimos via videoconferência, utilizando links de conexão via satélite, utilizando-se tecnologia de videoconferência na época, o curso normal superior. E foi uma trabalheira imensa, envolvendo muitos profissionais, e dentre esses profissionais, eu poderia citar, além do professor Ataíde liderando esse projeto, o professor Paulo Alessio, originário lá do Cefet, outros professores do Cefet, mais no apoio, 2 profissionais que já trabalhavam comigo desde a graduação, que era o Jean Neroni, engenheiro eletricista, e o Fabiano Smalars, que era economista. E nós pudemos, então, dinamizar junto com os profissionais da Universidade Estadual de Ponta Grossa, principalmente na pessoa do reitor
o professor Meri e inúmeros professores lá da área de educação e da pedagogia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, nós podemos, então, dinamizar o curso normal superior para essas 20 cidades do estado do Paraná. E a minha carreira mudou significativamente. Deixei de ser, então, professor do ensino médio, deixei de ser professor do ensino superior na Universidade Tuiuti do Paraná e passei a ser dirigente inicialmente, um dos diretores, o presidente era o professor Ataíde, mas eu passei a ser um dos diretores da AGTEC, Agência de Educação Tecnológica, que foi o nascedouro de uma instituição maior, que foi a Fundação Universidade Eletrônica do Paraná, chamada FUEP, Fundação Universidade Eletrônica do Paraná. E logo em seguida, tomando noção da dimensão desse projeto e da aceitação desse projeto, nós mudamos o nome de FUEP para FUEB, Fundação Universidade Eletrônica do Brasil, que foi uma coisa fantástica. Eu passei a ser, então, diretor executivo da FUEB, da Fundação Universidade Eletrônica do Brasil, e essa universidade, nome fantasia apenas, essa Fundação Universidade Eletrônica do Brasil, começou a dar suporte não só à Universidade Estadual de Ponta Grossa como parceira. Essa fundação foi criada no âmbito do governo do estado do Paraná, recebeu recursos para investimento em tecnologia do governo do estado do Paraná, com o objetivo de desenvolver nas universidades públicas do estado as tecnologias e as metodologias da educação à distância. E desde então eu estou envolvido com educação à distância. O projeto de formação de professores, tirando de lado as questões envolvidas com a discussão se era pedagogia, se era curso normal superior, e isso era uma guerra intensa entre aqueles que defendiam o curso normal superior e aqueles que defendiam a pedagogia. Isso para nós passamos transparente nesse processo, mas a Fundação Universidade Eletrônica do Brasil pôde apoiar as universidades públicas do Paraná, naquela época, para o desenvolvimento da educação à distância. Então, Londrina, Ponta Grossa, Maringá, Guarapuava e Cascavel puderam se valer da Fundação Universidade Eletrônica do Brasil para desenvolvimento da educação à distância. E foi efetivamente um sucesso. E veja só o que aconteceu com a minha carreira. Deixei de ser professor do Bagose, com muita dor no coração, porque eu adorava trabalhar no Colégio Bagose. Deixei de ser professor da Universidade Tuiuti do Paraná, com muita dor também, porque eu gostava muito da gloriosa Universidade Tuiuti do Paraná, e passei a ser diretor executivo da Fundação Universidade Eletrônica do Brasil. Então, era isso que eu gostaria de colocar para vocês nesse episódio. Um grande abraço a todos. Obrigado.